Olá, amigos. Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional. Tânia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, mais um vídeo da série Kitnetação. Vamos falar do dia a dia do kitneteiro. E hoje um vídeo bem bacana, um vídeo bem legal. Eu falei com 26 kitneteiros do Brasil todo. Colhi os dados da kitnet e vou apresentar para vocês no final desse vídeo como tem sido a rotatividade desses kitneteiros, tanto nas kitnets mobiliadas como nas kitnets sem mobília. Vamos fornecer algumas informações para vocês, para que vocês possam olhar o negócio de vocês e possam usar essas informações caso estejam implementando ou caso queiram fazer alguma alteração. Então fique até o final desse vídeo que vai ser bem bacana, mas antes a Tânia vai falar um pouquinho das nossas trocas desse ano. Nós fizemos o levantamento de janeiro a outubro, quantas trocas tivemos, como tem sido o nosso negócio. Isso é importante porque às vezes você está numa região e quer estabelecer qual vai ser o seu modelo de negócio, né? Seja de locação, nós levantamos esses dados tanto de pessoas que trabalham com locação quanto prestação de serviço, que é o nosso caso. Então é importante para você realmente decidir se você quer ter kitnets mobiliadas ou não, ou mesclar e ver o que vai dar certo para você, para fazer uma experiência por um tempo, né? Enfim, como você vai trabalhar. Nós temos 21 kitnets. Dessas, nesse período que o Alessandro falou, de janeiro a outubro, tivemos 14 trocas. 13 dessas trocas foram em kitnets mobiliadas. E somente uma delas foi numa kitnet que nós temos sem mobília. É importante mencionar que nós não contabilizamos as trocas de morador internas, porque nós tivemos algumas trocas de morador de uma kitnet para outra. Isso, moradores assim que viram a obra ficando pronta e falaram, então, será que dá para eu pular para aquela kitnet quando você liberar ela? Tranquilo, contabilizamos como rotatividade, como saídas e entrada de novos inquilinos. E mesmo que seja uma troca interna, nós sempre limpamos e pintamos a kitnet, para entregar sempre no mesmo padrão. Dessa forma, nós, inclusive nas trocas internas, cobramos a taxa de pintura e limpeza dos atuais moradores. Então, para mudar de uma unidade para outra, ele paga a nossa taxa de R$300. É importante colocar que a gente tem tentado, ao longo do tempo, estabelecer um perfil, né, de pessoas que ficam por mais período nas nossas kitnets, né, no modo geral, ou não. E uma coisa que me chama a atenção é a questão da idade, né? Por mais que isso varie, que muitas vezes a gente se engane, a pessoa entra, a gente acha que é uma pessoa instável e fica tranquila, vice-versa. Eu vejo que a idade é um fator que pesa, né? Nós vemos, assim, moradores e moradoras, no nosso caso, mais velhos, eles têm uma estabilidade maior, têm as decisões mais bem tomadas, então são pessoas que tendem a ficar mais tempo, né, no mesmo lugar, seja por questão de renda, e também assim são pessoas que na parte profissional já estão melhores estabelecidas. As pessoas mais jovens costumam estar ainda em fase instável na sua carreira ou trocando mais de trabalho ou de emprego. E também a questão de relacionamento. Pessoas jovens que saíram de suas casas, né, saíram da casa dos pais para morar sozinhos e de repente desistem dessa ideia, ou, né, viram que não era bem o que estavam imaginando e acabam saindo da kitnet. Ou pessoas que passaram a ter um relacionamento mais sério e quiseram ir morar juntas na kitnet e começar uma vida a dois ali. E às vezes logo não dá certo, logo percebem que não era o que imaginava e também acabam saindo, né, pedindo para rescisão acontecer. Tudo isso para dizer o quê? Que ninguém até hoje, pelo menos essas trocas que nós tivemos, reclamou, estava saindo da kitnet porque não gostou do lugar, ou não gostou de morar numa kitnet. Em resumo, a gente percebe, no nosso caso, né, não é uma regra, mas no nosso caso a gente percebe claramente, nosso público maior são os jovens, tá? Estão começando a vida, saindo da casa dos pais ou indo morar junto. Nós temos pessoas mais maduras, os jovens tendem, não é uma afirmação, eles tendem a ser mais dinâmicos, ou seja, a mudar suas vidas, às vezes viajar para outra cidade, tentar outro emprego em outro local, e aí se muda mais perto do emprego. Isso tem acontecido bastante conosco. Já as pessoas mais velhas, mais maduras, estamos falando de gente aí meia idade, não estou falando de gente idosa, mas gente meia idade, tendem a ficar mais acomodados ali na sua vida. E nós temos pessoas com um pouco mais de idade que ficam mais tempo nas kitnets. Estão há mais de um ano. Teve kitnets que rodou mais de uma vez. Então esse é um dado importante. Como nós falamos, os mais maduros acabam ficando um pouco mais
e os mais jovens acabam, às vezes, ficando 1 mês, 2 meses, 3, 4, aí na média acaba dando esses 6 meses que nós estamos encontrando. Nós temos esse trabalho de 1,4 trocas por mês, se fosse para fazer uma média, né? A gente faz isso mais para mensurar o nosso trabalho, porque a gente tem trabalho de pintar, de limpar, como foi falado, mas tem trabalho de visita, de anúncio, de contrato, de cadastro, sempre está mensurando o nível de trabalho que a gente tem. E também, além do trabalho, ganho, né? Porque é uma taxa nova de pintura e limpeza e também uma multa, algum acordo que tem que sempre acontecer no momento da saída da rescisão. A gente não está reclamando, né? Na verdade, essas trocas fazem parte do nosso negócio, a gente entende isso como rotina e acaba aumentando um pouquinho a rentabilidade. Não é nosso objetivo, mas acaba acontecendo. Uma multa, um calção, uma negociação, uma nova taxa de pintura, elas vão entrando e vai ajudando no rendimento do negócio como um todo. A gente tenta chegar a um acordo em relação à multa com quem está saindo para ficar bom para nós e para eles. Tem funcionado bem. Fato que a gente não esperava uma rotatividade tão grande quanto tem acontecido. Nós, nas unidades que não tem mobília, nossa rotatividade é muito inferior. A gente vai mostrar aqui para vocês alguns gráficos, mas lembrando, pessoal, que se você não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Se você está chegando agora, nós temos uma série de vídeos de gestão, vídeos técnicos com dicas bacanas, dicas de economia. Dá uma olhadinha no canal que vocês não vão se arrepender. Além disso, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha aí embaixo, que ajuda muito a divulgação desse vídeo e ajuda o canal. Nós conseguimos falar com 26 kitneteiros no Brasil todo, do sul ao norte. Então foi bem abrangente essa pesquisa. Nós conseguimos um total de 260 kitnets desses 26 kitneteiros aqui. Claro, alguns com mais, outros com menos, alguns com 30, outros com 2, outros com 4, outros com 20, e a gente foi compondo e somou essas 260 kitnets. Ou seja, é um número expressivo, pensando em estatística. Dessas 260 kitnets, 124 são sem mobília, são locadas sem mobília, no máximo com a pia da cozinha, mas nenhuma outra mobília, e 136 são locadas completamente mobiliadas. É um número expressivo e eu achei legal porque ficou muito próximo a quantidade da outra, dá para fazer uma boa comparação. O que a gente conseguiu de resultado desses gráficos? Das kitnets mobiliadas, ou seja, das 136 kitnets mobiliadas que nós falamos com as pessoas, a gente perguntou quantas pessoas moraram por menos de 6 meses e quantas pessoas ficaram mais de 6 meses. Vários, nós estamos falando aqui de pessoas que ficaram 2, 3 anos, mas para ter um dado comparativo, eu tive que colocar um parâmetro. E o parâmetro mais adequado para a idade das kitnets da maioria que nós falamos foi de 6 meses. Então, no caso dessas 136 kitnets mobiliadas, 93, ou seja, 68%, ficaram menos de 6 meses, enquanto 43, ou seja, 32%, ficaram mais de 6 meses. Mais 6 meses pode ser bastante mais 6 meses ou pouco mais 6 meses. No caso das kitnets sem mobília, esse número se inverte, como vocês podem ver aqui. Das 124 sem mobília que nós conseguimos informação, 31, ou seja, 25%, moraram menos de 6 meses, ou seja, a minoria, enquanto 93, ou seja, 75%, moraram mais de 6 meses. Então a gente percebe claramente essa tendência nas kitnets sem mobília, que as pessoas fiquem mais, enquanto nas kitnets mobiliadas, elas tendem a deixar a kitnet, a trocar mais rápido. Como vocês podem pensar, eu já ouvi muito isso, eu vou fazer kitnets mobiliadas, fazer uma kitnet bem estruturada, uma kitnet bem feita, uma alta qualidade, e com isso eu vou fazer com que o meu inquilino ou meu morador fique mais tempo na kitnet. Tomara que isso seja verdade, mas não é uma tendência pelo que nós estamos vendo. Nesse número aqui de mobiliadas, nós temos alguns exemplos, por exemplo, uma colega de Santa Catarina que tem kitnets maravilhosas, muito boas de tamanho, estruturadas, muito bonitas, que sempre todos elogiam a qualidade da kitnet dela. E lá, praticamente todos os inquilinos mudaram esse ano. Ela trocou quase todos os inquilinos dela esse ano. Temos uma outra colega de São Paulo como exemplo, tem kitnets muito bem localizadas no centro de São Paulo. Também, ela tem cama elevada, ela tem uma série de atributos, além da localização que é excelente. Ela também trocou várias vezes de morador
de inquilino nesse ano. Então a gente percebe que está muito ligado ao perfil, talvez do lugar, talvez do público desses kitneteiros, do que necessariamente a qualidade das kitnets. Nós, por exemplo, sempre perguntamos aos nossos moradores por que eles estão saindo. A gente quer entender isso. Então, e nenhum deles nos disse até hoje que saiu porque não gostou, porque teve algum problema. Eles saem por outros motivos pessoais que levam eles a tomar essa decisão. Em todos os nossos casos sempre foi dessa forma. Então esse é um dado bastante importante para vocês planejarem e pensarem no negócio de vocês. Então, como vocês puderam ver nesses gráficos, a gente percebe uma clara tendência de que as kitnets mobiliadas tendem a ter uma maior rotatividade, enquanto as kitnets sem mobília, como vocês puderam perceber, tendem as pessoas a ficarem mais, para evitar mudança, alteração de vida. Isso não é uma verdade absoluta. Eu peguei vários casos em regiões diferentes, onde kitnets mobiliadas ficam bastante tempo, foi reportado, assim como kitnets sem mobília também tem o seu percentual de alteração e de troca de morador. Então não é uma verdade, não significa que você vai fazer uma mobiliada e não vai ter troca, ou vai fazer mobiliada e vai ter troca. Depende de vários pontos, de várias coisas que acontecem, de região, de cultura, do perfil, como nós falamos no começo do vídeo. Tudo isso determina essa rotatividade, se vai ser maior ou menor. Eu acho que, sem dúvida, a kitnet mobiliada é mais rentável, mas eu acho que ela dá mais trabalho, tanto de manutenção, quanto de essa rotatividade que a gente tem descrito para vocês aqui. Eu acredito que também é uma coisa simples de se pensar. Numa kitnet mobiliada, a pessoa entra praticamente com a sua mala de roupa. E aí, quando ela pensa em sair, é muito simples, né? Simplesmente ela recolhe seus utensílios, sua mala de roupas, e pode sair sem muito trabalho para se locomover, sem muita coisa para carregar. Então, acaba sendo um facilitador. Talvez até a pessoa pensa, vou morar numa kitnet mobiliada, justamente porque se eu precisar sair, seja por questão de emprego, uma questão pessoal, não vai ter grandes dificuldades. Pessoal, comenta aí embaixo então, se você tem uma kitnet mobiliada ou sem mobília, qual é a tua rotatividade, como foi a tua rotatividade esse ano? Deixa aí pra gente que a gente vai agregando informações e logo a gente volta a falar desse assunto. Tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau.